Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo às sextas-feiras, em que abordamos o tema a obsessão nos seus mais variados graus e matizes, e continuaremos então com o estudo de um processo obsessivo que temos visto já há um tempo, mas que vale a pena continuarmos trazendo alguns detalhes, né? Como, por exemplo, hoje nós vamos ver o processo de reconciliação da Odila com a Zulmira. Então, a Odila que é o espírito, né? A primeira esposa enraivecida, que vai se transformando devido à necessidade que ela vai percebendo, e ela vai se aproximar do esposo, vai tentar mudar ali a sua maneira de ver, de sentir. Eu acho que vale a pena nós irmos vendo com calma o capítulo, porque sempre é muito rico nós compreendermos a obsessão, né? O porquê que ela se dá. Aqui no caso, cada situação é uma. Aqui no caso, nós vimos que era um processo criado na própria encarnação, né? Em que a Odila não suportou a presença da segunda esposa, porque era exclusivista, por sua vez a segunda também era muito exclusivista, e gerou todo aquele drama que culminou numa culpa muito grande, e a Odila então ganhou campo na casa mental da Zulmira, trazendo todos aqueles danos, né? E assim como nós vimos os porquês que se instala uma obsessão, é interessante que vejamos também o processo que se dá para que isso se recomponha, se dilua. Então vamos lá. Amaro é do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, trazido por Chico Xavier. Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu-o como silencioso apelo à vida mental. Então, a Odila, percebendo que ela teria que fazer para inclusive ajudar o filhinho, né? Era preciso que aquela que se fazia, que estava assumindo o papel de mãe, né? Era preciso que ela continuasse, não só para estar ao lado de Amaro, como para zelar pela filha mais velha, a jovenzinha, e como também para preparar-se para a volta do Julinho, que nós já comentamos, né? Então ela percebeu toda essa necessidade, então ela se aproxima do Amaro, né? Tentando ali apelar à vida mental. Dirigiu-se à pequena copa, pensando em Zulmira, com insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Então, Amaro, ele não sabia que era a influência da Odila, né, incentivando-o a aproximar-se da esposa, agora então esposa. Ela estava na cozinha, a Zulmira. Ele nem sabia por que ele estava sentindo contentamento ao aproximar-se dela, mas era pela influência da Odila. Então a gente vai percebendo como nós, na medida em que nos esclarecemos, vamos vendo as coisas dentro de uma outra visão. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava, como ele estava se sentindo tão bem por todo aquele envolvimento amoroso, né? Ele se aproxima da esposa. Vimos que Odila tremeu um instante, então prestemos atenção. Vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Compreendi o esforço, então André Luiz nos fala, né? Compreendi o esforço que a iniciativa que reclamava ao coração feminino e mais uma vez
reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. Então, André Luiz percebe com que esforço ela estava mantendo-se serena para que tudo melhorasse, porque deu um instante de estremecimento quando ela vê que ele adentra a cozinha ali com contentamento, né? No fundo, não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme, porque não existe mudança repentina. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. Isso que é fundamental. Então, ela que estava como uma leoa, agora está ali tendo essa firmeza, esta clareza. Notando-lhe a queda de forças, Clara abeirou-se dela e falou maternal. Nos lembramos, né, que a Clara que estava ali no lar das bênçãos, cuidando do Julinho, então ela está supervisionando todo esse andamento, né? Prossigamos firmes, né, fala Clara. Todo bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesma, ela fala para Odila. Não esmoreças, ajuda-te. A vontade, a procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. Então ela ia ter que sacrificar, não é? Mas o ideal, a finalização, o que viria de bom, valeria a pena todo esse sacrifício. Vamos lá. O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energia novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. Então, entendendo melhor, a Zulmira não se encontrava na cozinha, ele estava na cozinha sentindo um contentamento com a presença dessa equipe, com a presença da Odila, quem ele amava muito, com a presença da Clara, esses espíritos amorosos, não é? O Clarencio, estavam todos lá e isso deu um contentamento muito grande para ele e ele é intuído a ir para o quarto, porque a Zulmira não saía da cama. Então, enlaçada ao marido, impeliu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. A enferma, por certo, desde muito, perdera o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro. E assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. Zulmira, perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto ossudo e desconsolado, estás realmente melhor? Sim, sim, suspirou a interpelada hesitante. Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julga seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida desde a morte do Júlio. Então, ele volta animado, mesmo porque ele sabia, ele intuía tudo que estava por vir, né, na vida dele, então ele estava se sentindo muito confiante. Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. Até nos emociona, vemos o poder do amor, né? Amaro era um bom homem e ele tinha muito sentimento bom pela Zulmira, né? Então, esse eflúvio salutar que ele direciona inconscientemente, foi uma coisa involuntária, para o tórax, né? Saía do tórax dele e ia para o busto de Zulmira, fez muito bem a ela.
A desventurada senhora começou a chorar, dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarencio calmo informou: como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos. Emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reergue e se cure. Então, nos lembremos que ele foi muito orientado no plano espiritual, ele foi orientado no sentido de que a Zulmira não teve a responsabilidade na morte do filhinho, que era um programa. Ela teve ali a participação de negligência, mas era um programa que o filhinho partisse cedo, né? Então, tudo isso foi mexendo com o coração dele, a própria Odila, a própria programação do Julinho voltar, tudo isso estava trazendo um novo ânimo a Amaro. O ferroviário, auxiliado por Odila, então a própria Odila, que tanto estava prejudicando a este casal, inclusive ao amado Amaro, ela estava ali agora reajustando tudo que ela havia desajustado. É formidável, né? Então, o ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou: peço confies em mim. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Esqueçamos o passado. É o amor, né? Quando a gente ouve, aprende que se estamos vivendo alguma situação difícil, estamos buscando soluções, entendamos, não há solução sem o caminho do amor. É pelo amor que nós resolveremos todas as questões das nossas vidas, né? Então, esqueçamos o passado, asseverou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar procurando a vitória. Ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia por ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora inflexão de voz: não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te. Vivamos nossa vida. Temos Evelina e a nossa felicidade. Então, vamos dar até uma parada, porque tudo é aprendizado, né? E tudo compõe para que na verdade, nos libertemos de obsessões instaladas, nos preservemos de obsessões que venham a se instalar. Daí a necessidade de termos uma compreensão da vida. E lendo aqui, eu me lembrei de uma vez que foi-me dito
por uma jovem que ela sofria muito, porque havia desencarnado uma irmã. Uma irmã. Isso faz muito tempo, por isso eu posso comentar, porque faz décadas, né? E essa irmã havia desencarnado. E ela sentia que a mãe preferiria que quem tivesse partido fosse ela. Então é um sentimento muito doloroso. Então, quem passa por uma prova dessas, quem está vivendo, nós, se viermos a viver alguma situação, que Deus nos livre, mas nós sabemos que provas são provas, né? Tudo depende do que nós combinamos. Nos lembremos dos que ficam, porque às vezes a pessoa morre em vida e se esquece dos que ficam. E os que ficam? Aquele que foi tem que seguir, e seguir bem. E para ele seguir bem, nós vimos nos estudos anteriores, a vibração que ele recebe tem que ser de saudade afetuosa, não de desespero, né? E os que ficam precisam continuar a sua jornada com confiança. Então, tudo isso é muito, muito importante que se aclare para nós. Se há quem parta, há quem fica e há quem retorna. E observemos que é muito comum quando um espírito querido parte, logo vem outro, né? Logo vem outro. Então vamos lá. Não ouvi, ele está explicando tudo isso. A doente sentou-se de olhos reanimados e diferentes, e enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, víamos Odila de fisionomia satisfeita dirigir-se ao quarto da filha. Coisa que ela não conseguia. Vamos aproveitar para o nosso estudo. Quando ela estava na casa de Amaro, depois de todo, ela já estava tentando envolver a Odila. Depois do acontecimento da morte trágica, ela ganhou campo e não saía do lado da Odila. Aliás, não saía do lado da Zulmira. Ela não tinha olhar para a filha, ela não tinha olhar para perceber que o filhinho dela estava em algum ponto, que ela poderia vê-lo. Nada disso passava pela mente, porque ela estava enceguecida pelo ódio. Agora, nessas condições, vejam a vantagem do perdão. Nessas condições, ela vai ao quarto da filha. Instintivamente, acompanhamos-la. Então, lá vai André Luiz, né? De modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a destra sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Findos alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. A jovenzinha estava adormecida. Ela coloca a destra. A menina volta para o corpo, né? O corpo estava ali repousando, que já era noite. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la, né? Então, em alguns instantes, Evelina em espírito voltou ao aposento em que seu corpo repousava, porque ela estava desprendida do corpo e a mãe estava lá no quarto dela, não é? E ela volta para o ambiente onde estava o corpo, para o quarto, e vendo a mãezinha, correu abraçá-la. Fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se as lágrimas. Enfim, clamou a jovem maravilhada. Vamos nos lembrar que há pouquíssimo tempo atrás, desde que ocorreu a morte do irmãozinho, a menina, a jovenzinha, pedia muito pela ajuda da mãe. Pedia pela ajuda da mãe para melhorar aquela situação, acreditando que a mãe ajudasse.
E na verdade era a mãe que estava causando grande parte de tudo aquilo que estava acontecendo. E agora a mãe está nessa condição de poder ajudar. Então, minha filha. E em seguida a genitora descansou nela, os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração, nos auxilie. Sim, Evelina, sei que, em tua abnegação, não te descuidas da prece. Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje. E vejo que nos compete agora, o que nos compete agora fazer para restaurar o valor de teu pai e a alegria de nossa casa. Continuarei orando, a menina fala, a jovem fala. Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe. Faze-te melhor para ela. Procura-a. Desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa. Eu nunca me esqueço quando eu li pela primeira vez esse conselho que é dado a ela. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Às vezes, o maior necessitado está dentro dos nossos lares. Neste momento, a maior caridade que a Evelina pode fazer é melhorar o ambiente na casa. Então, colocar a flor que alegra, né? A vassoura ali ajeitando o quarto da moça casada, né? Daquela que estava no lugar da sua mãe, para recompor a casa que provavelmente estava descuidada por conta da Evelina, aliás, por conta da Odila da Zulmira estar tão abatida, não é? Uma escova no lugar que lhe compete, uma escova de cabelo, o capricho ali no quarto, né? Ela estava no quarto, ela ainda estava muito abatida, ela não poderia ainda sair do quarto. Então era preciso que aquele ambiente estivesse agradável para que ela olhasse ao redor e se sentisse melhor. Quantas vezes nós devemos arrumar o nosso ambiente de uma forma harmoniosa, graciosa, agradável, e isso faz com que nos sintamos melhor. Quantas vezes devemos sair às ruas olhando as árvores, sentindo o canto, ouvindo o canto dos pássaros, sentindo o perfume das flores, do verde, sempre traz um aroma. Sentindo ali as pessoas, os transeuntes, tudo isso recompõe-nos. Como é importante o nosso externo, que alcança o nosso interno, o nosso interior, não é? Então eu nunca mais esqueci, desde a primeira vez que eu li, esse sábio conselho.
Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Que lição para nós, porque muitas vezes somos recheados de boas intenções, mas não executamos a maior parte dessas boas intenções. Movimenta-se no trabalho encorajador da harmonia. Sê o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faze o melhor. Evelina, com indefinível contentamento a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha com extremada ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial. A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Por que ela teve que voltar por corpo? Ela poderia despedir-se da mãe, continuar ali as suas tarefas durante o sono, mas foi preciso que ela voltasse ao corpo para registrar no cérebro, né, na parte matéria, o que ela viveu, as sensações, os sentimentos que ela havia vivido. Então, isso é muito, muito importante. Estendeu as mãos em torno, como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne, conservando perfeita lembrança da inolvidável entrevista. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Fim da higiene rápida, vimos Odila recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Nos lembremos que era noite, mas já não era uma noite tão avançada, porque o Amar acabou de chegar no quarto, no leito, não é? Então, a Odila acompanha no quarto da Zulmira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com a refeição da manhã. Não, já é manhã. Tudo isso aconteceu durante a noite, entendendo melhor agora. Pela manhã, a Zulmira tem com a filha no plano espiritual, né? Ela acorda no corpo com tudo muito claro. A Zulmira já deixou para que isso fosse mais pela manhã, e isso é muito comum. Se nós observarmos, muitos sonhos significativos que nós temos ocorrem pela manhã, né? Aí quando acordamos, está clara ali aquela lembrança. Amaro e a companheira receberam-na encantados. Meu Deus, disse a doente sorrindo, tenho a impressão de que um anjo penetrou nossa casa. Tudo hoje amanheceu contentamento e bom ânimo. Evelina alcançou o leito, reuniu os dois cônjuges num só abraço e falou jubilosa. Sonhei com mãezinha, via tão nítida, como se ainda estivesse conosco. E estava, né? Ela não acompanhou a filha até o quarto? Afirmou que necessitamos de amor e recomendou seja eu para Zulmira a filha que ela não tem. Ah, que felicidade! Mamãe ouviu minhas preces. O ferroviário anotou satisfeito a informação, guardando, porém, consigo mesmo as recordações da noite para não ferir
as suscetibilidades da companheira, e Zulmira, a seu turno, embora lembrasse os repetidos pesadelos que atravessara, sentindo-se atormentada pelos ciúmes de Odila, abafou as próprias reminiscências para aderir com toda a alma ao otimismo daquele abençoado momento de paz e renovação. Então percebemos que são espíritos em luta ainda com as dificuldades que traziam, mas estavam todos ali muito empenhados. Fixando a madrasta com embevecimento, a menina acrescentou: quero ser melhor, mais diligente e mais amiga. Papai, você e eu seremos doravante mais felizes. A pobre senhora suspirou reconfortada e aduziu: sem dúvida alguma, Odila deve ser o nosso gênio protetor. É muita alegria nesta manhã para que nossa aventura seja simples sonho ou mera coincidência. Então, a Zulmira falou isso, né? Aquele testemunho de gratidão partido com a melhor espontaneidade da mulher considerada até então por inimiga, tocou as recônditas fibras da primeira esposa de Amaro, que, incapaz de suportar a emoção, começou a chorar entre o reconhecimento e o regozijo. Irmã Clara abraçou-a e falou humilde: chora, minha filha, chora de júbilo. Em verdade, quando o amor sublime penetra em nosso coração, a luz do Senhor passa a reger os passos de nossa vida. E nós acabamos chorando juntos, nos emocionando juntos, porque esses ensinamentos em que o amor emana de tal forma e pessoas que conseguem dar uma guinada significativa, isso é muito, nos sensibiliza muito. É um grande exemplo para todos nós, né? Muito aprendizado que nos faz feliz percebermos, né? Percebermos que só trazemos o coração machucado, envenenado pelo fel da incompreensão, se desejarmos, porque a ajuda é muito grande. Que fiquemos então em paz.